Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor e adoração, porque sem Ele nós não somos nada. Eu quero também glorificar a Deus pela vida do nobre pastor João Adair e também a sua esposa, a pastora Cátia, toda a família. Que Deus abençoe grandissimamente a cada dia, que Deus prospere o fruto do teu trabalho e muitas almas para o reino de Deus aqui em Brasília. Trago um abraço da minha igreja, do nosso pastor, da Debras Bom Retiro, pastor Beto, Marcos Marinho, também do pastor Eduardo Souza. Louvo a Deus pela vida dos nossos presidentes, sou de São Paulo, ali da capital, da Debras Bom Retiro. Louvo a Deus pela vida dos nossos presidentes, o bispo Samuel Ferreira e a bispa Keila. Meus irmãos, compartilha comigo o texto sagrado. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, primeira referência bíblica. Capítulo de número 2, primeira referência bíblica. Versículo de número 42. Quero glorificar a Deus também pela vida de todos os vice-presidentes e obreiros que contribuem para o grande crescimento dessa obra. Quero glorificar a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Paloma, que está aqui comigo. Atos, capítulo de número 2, versículo 42, primeira referência bíblica, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Capítulo de número 3, versículo 1, segunda referência bíblica. Capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, o qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Podeis assentar glorificando a Deus. Eu quero aproveitar também
glorificar a Deus pelo departamento de louvor dessa igreja. E eu quero pedir para o tecladista me acompanhar. Isso. Está me ajudando. Pode até ser nesse mesmo louvor que você acabou de entoar, o último. Tá bom? Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é escrito em cerca de 63 a 70 depois de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Dr. Lucas, o médico amado. E quando ele escreve o Evangelho de Jesus, segundo o nome dele, Lucas, e Atos dos Apóstolos, que são um único livro. Porém, esses dois livros eles foram divididos, ou esse livro foi dividido e se tornou 2 livros, para melhor compreensão e também interpretação dos textos sagrados. No momento que Atos dos Apóstolos é escrito, ele também é considerado como o livro histórico do Novo Testamento. Só que quando nós abrimos Atos dos Apóstolos, logo pelo capítulo de número 1, começa a descrever as últimas instruções de Jesus para a igreja. Logo após isso, Cristo ele é assunto aos céus. E depois que ele é assunto aos céus, ocorreu um momento em que os discípulos estavam reunidos nos cenáculos, cerca de quase 120 homens e mulheres ali reunidos. E a Bíblia nos mostra que, de repente, um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Logo depois desse grande fato, onde a promessa de Deus é cumprida, a promessa que Cristo deixou, a Bíblia nos diz que Pedro prega para quase 5.000 vidas. E ali começam os primeiros batismos. Logo após isso, a Bíblia começa a nos dar as características desta igreja primitiva, ou também chamada de igreja neotestamentária. A Bíblia começa a dizer no versículo de número 42 do capítulo de número 2, que esta igreja era uma igreja perseverante, e ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Esta igreja perseverava na comunhão, esta igreja perseverava no partir do pão, e esta igreja perseverava nas orações. Quando a Bíblia começa a nos dizer que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, primeira instância, o primeiro lugar, essa palavra, a doutrina dos apóstolos, está dizendo que essa igreja perseverava na pregação da palavra. Essa igreja perseverava em ouvir a palavra de Deus. Só que nesta ocasião, quem era que pregava a palavra de Deus? Era o apóstolo Pedro, o pastor dessa igreja. E quando o apóstolo Pedro pregava, ele pregava aquilo que Cristo o ensinou e aquilo que Cristo viveu. E tudo aquilo que ele viveu junto com Cristo. A mensagem do apóstolo Pedro era, no momento que ele pregava, ele dizia: quando eu estava às margens do mar da Galileia, lavando as redes com meu irmão André, Jesus se aproximou e fez uma proposta para mim. Ele disse: venha após mim, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Quando Pedro ele pregava, ele dizia: eu vi o momento quando Cristo com uma palavra fez os cegos enxergar. Eu vi o momento quando Cristo com uma palavra fez os paralíticos se levantar. Eu mesmo comi do pão do milagre da multiplicação. Eu estava no meio de uma tempestade no mar da Galileia, e o mestre me chamou para andar por cima das águas. Esta era a mensagem de Pedro. Só que o interessante é que o texto bíblico vem nos dizer que aqui Pedro está dizendo, que aqui a Bíblia está dizendo que eles ali perseveravam na doutrina dos apóstolos. E quando falamos de doutrina, nós temos que entender que uma coisa é uso e costume, outra coisa é doutrina. O que é uso e costume, pastor Gabriel? Uso e costume é a roupa, uso e costume é a calça, uso e costume é saia, uso e costume é brinco, uso e costume é maquiagem, uso e costume é gravata, uso e costume é terno. Tudo isso daí é bom para se manter uma ordem, mas nós temos que entender que isso daí é uso e costume. Mas o que é doutrina, pastor Gabriel? Doutrina é aquilo que Cristo pregou
pregava e aquilo que os apóstolos pregavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é doutrina, pastor Gabriel? Doutrina é Jesus Cristo. Ele era 100% homem ou plenamente homem, mas Jesus, ele também era 100% Deus. O que era doutrina, pastor Gabriel? Doutrina é o Cristo que morreu na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. Ao terceiro dia, no domingo de manhã, Jesus, ele ressuscitou. O que é doutrina, pastor Gabriel? O Cristo que se entregou na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A qualquer momento, ele vai romper os céus para buscar o seu bem mais precioso na terra, a sua igreja. Isso é doutrina. Isto é a palavra que os discípulos e que Cristo pregava. Eles perseveravam na palavra. O interessante é que essa igreja, eles não tinham as facilidades que nós tínhamos, eles não tinham os privilégios que nós tínhamos, eles não tinham a Bíblia escrita na mão. Mas o interessante é que essa igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, a Bíblia vem nos mostrar que eles tinham a palavra queimando no coração. Eles viviam aquilo que o salmista deixou relatado: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é fundamental. Nós temos que guardar a palavra. Cristo nos ensina em Mateus capítulo número 4, no momento que ele é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, e ele fica em 40 dias e 40 noites sem comer, sem se alimentar, em consagração a Deus. A Bíblia começa a nos mostrar que o diabo se apresenta para Cristo e diz: transforma essas pedras em pães, mata a tua fome, mata a tua vontade carnal. Cristo responde ao diabo: Cristo, ele responde ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo leva Cristo até o pináculo do templo, e no momento que ele faz isso, ele fala para Cristo aquilo que também está escrito: o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito, lança-te daqui para baixo. Mas Cristo responde na palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por que o Espírito Santo está dizendo isso para nós nessa manhã? É porque Cristo não venceu o diabo, os desertos e a sua carne pelo poder da sua força física. Ele não venceu o diabo, o deserto e as suas vontades pelo poder do Espírito Santo. Ele venceu pelo poder da palavra. Levanta a tua mão para receber, levanta. Eu tenho um recado do céu para você. Quem guarda a palavra vence as vontades carnais. Quem guarda a palavra vence os desertos, as situações ao teu redor. Quem guarda a palavra vence o próprio diabo. O salmista, quando diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Deus nos diz essa manhã: ei, guarda a palavra, porque quem guarda a palavra sempre vencerá. A Bíblia nos mostra que essa igreja perseverava na comunhão. O interessante é que uma coisa é comunhão, outra coisa é ajuntamento. Lá em São Paulo, onde eu moro, na capital, onde tem a malha metroviária maior do país, aonde que todos os dias de madrugada, ainda de manhã, as pessoas entram no metrô e vão rumo às estações dos seus trabalhos, e é uma grande multidão, elas ficam ali juntas, espremidas, só que ali eles não estão em comunhão, ali eles nem se conhecem. Isso daí é ajuntamento. Comunhão é pessoas estarem no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e mantendo a paz umas com as outras. Isso daí é comunhão. Foi falado na escola bíblica dominical hoje, o que o escritor aos Hebreus disse: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando o
o escritor aos Hebreus fala, segue a paz com todos, ele estava dizendo, tenha comunhão com todos, tenha comunhão com as pessoas do teu trabalho, tenha comunhão com as pessoas da tua vizinhança, tenha comunhão com as pessoas da tua igreja, do teu ministério, tenha comunhão com todos. Só que nós temos que entender, isso daí, ter comunhão, também é via de regra para salvação. Nós temos que ter comunhão com todos, e quando olhamos para a igreja primitiva, ela desfrutava de uma comunhão genuína, mas ao olharmos para a igreja dos dias odiernos, nós não podemos generalizar, mas nós vemos que, infelizmente, nem sempre é assim. Ao olharmos a outras religiões, até mesmo as religiões espíritas, você nunca vai ver um espírita falando mal dos guias um dos outros. Você nunca vai ver um católico falando mal do Papa. Você nunca vai ver até mesmo um petista falando mal do atual presidente da República. Mas nós temos que entender o seguinte, nunca se viu uma geração que, infelizmente, é cristãos falando mal de cristãos, pastores falando mal de pastores, crentes falando mal de crente, pregador falando mal de pregador. Mas quando o escritor aos Hebreus deixou nos relatados, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aqui o Espírito Santo me deu uma lição que eu quero compartilhar contigo. Comunhão com todos, aliança, amizade com alguns e dependência só de Deus. Eu vou repetir, tenha comunhão com todos, aliança, amizade com alguns, mas dependência só de Deus. Essa igreja não só perseverava na palavra, a doutrina dos apóstolos, essa igreja não só perseverava na comunhão, essa igreja também perseverava no partir do pão, que representa a ceia. Eles faziam parte do corpo, eles não tinham o costume de deixar a ceia de lado. A ceia era uma das prioridades dessa igreja, mas também essa igreja perseverava nas orações. Pensa em uma igreja que amava a oração, diferente de algumas pessoas que têm a visão de que a oração é um trabalho, mas para esta igreja a oração era um dos seus maiores prazeres. Charles Finney, um dos maiores avivalistas da América, ele disse, você quer saber um tanto que um crente, um cristão depende de Deus? Você quer saber um tanto que um homem de Deus, uma mulher depende de Deus? É medido pelo mesmo tanto que ele ora. Quando um cristão não ora, ele está dizendo, eu não dependo de Deus. Ei, eu preciso dizer para você, a oração é essencial para a vida do cristão. Essa igreja amava a oração, essa igreja tinha o prazer de ter uma vida voltada à oração, ao ponto que em Atos capítulo de número 12, no momento que o apóstolo Pedro, ele é preso, a Bíblia vem nos dizer que a igreja orava continuamente por ele. Enquanto Pedro estava preso ali naquela masmorra, entre 4 quaternos de soldados, a Bíblia vem nos dizer que ele estava ao lado entre 2 soldados, algemados em cada uma de suas mãos, entre 16 homens. Mas no momento que ele está naquela prisão, ainda dormindo, a Bíblia diz que Deus ordena dos céus um anjo e desce até a prisão. E quando o anjo desce, ele toca no ombro, na ilharga de Pedro e diz, ei Pedro, pega as tuas sandálias e pega a tua capa e me segue. As algemas caem, Pedro vai seguindo o anjo, só que no momento que ele está seguindo o anjo, ele passa pela primeira porta, a porta pequena, a porta das guardas, e depois se dá de frente com um portão de ferro que dá para fora, para a cidade. Naquele momento Pedro, ele sai seguindo o anjo para fora da prisão, e no momento que Pedro está seguindo o anjo, vai entrando em algumas ruas, e Pedro está seguindo, mas de repente o anjo some. Ele pensava que estava vivendo uma visão, mas ele estava vivendo uma realidade. Ele passou primeiro por uma porta pequena, mas depois passou pelo portão de ferro que dá para a cidade. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã, não menospreze as pequenas portas, não menospreze as pequenas oportunidades, porque dali eu farei grandes coisas em sua vida. Naquele momento, irmãos, o primeiro lugar que Pedro vai era para a casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos. Só que quando Pedro chega batendo na porta, uma menina por nome de Rode ouve a voz de Pedro e ouve ele bater na porta e vai chamar os irmãos que estavam de joelhos orando. No momento que os irmãos ouvem ela falar, não acreditam nela, mas Pedro insiste em bater na porta e os irmãos veem quem é Pedro e abrem a porta para ele. Pedro, ao entrar, ele começa a falar para os irmãos,
que no momento que ele estava na prisão, Deus ordenou um anjo para livrá-lo e libertá-lo da prisão. Só que tem um porém: quem ordenou o anjo para descer na prisão e livrar Pedro foi Deus, mas quem orou a Deus na terra foi a igreja. Eu preciso dizer para você, quando a igreja ora na terra, Deus ordena dos céus. Eu vou repetir: quando a igreja ora na terra, Deus ordena dos céus. Você não tem noção do poder da sua oração. Eu vou repetir: você não tem noção do poder da sua oração. Quando você ora, Deus ordena. Quando você ora, Deus ordena. A Bíblia vem nos dizer que no momento que Pedro e João, a hora nona, às 15 horas, a hora da tarde, a hora da oração, eles sobem para orar no templo. O interessante é que o texto diz que eles sobem juntos. Deus, ele tem prazer de colocar do seu lado pessoas que amam a oração. Eu vou repetir: aí fora tem muitos amigos de farra, aí fora tem muitos amigos de churrasco, aí fora tem muitos amigos no momento que você está bem. Deus quer levantar do seu lado amigos de oração, pessoas que vão se preocupar com você no momento que você mais precisa. E Pedro e João sobem juntos para a oração. O interessante é que eles eram os líderes da igreja, porque exemplo de oração sempre vai começar pela liderança. Ora, mas eles sobem juntos para o templo, a hora da oração, porque quem ora só sobe na comunhão, sobe na intimidade, sobe no particular com Deus, sobe na sensibilidade do Espírito. Ei, eles sobem para o templo para orar, e no momento que eles estão subindo para o templo, eles estão indo em direção à porta chamada Formosa. Havia 12 portas naquele templo, só que uma era chamada Formosa, e porque um homem chamado Nicanor, da cidade de Alexandria, ele comprou aquela porta e mandou banhá-la no cobre da cidade de Corinto, para que por aquela porta, naquele templo, as pessoas que entrassem ali, fossem os nobres, fossem os homens ricos, fossem os maiorais, famílias de famílias nobres. Ei, só que naquela porta não podia entrar qualquer um entrava pelas outras 11 portas. Nessa porta só entrava quem tinha condições financeiras, só entrava quem tinha nome e respeito na cidade. Então, por aquela porta só entrava pessoas a qual era muito respeitada. E diante daquela porta próxima a ela, a Bíblia diz que um homem coxo desde o ventre de sua mãe, ele era posto todos os dias próximo à porta Formosa, e ele, avistando Pedro e João, a Bíblia nos diz que ele estende a mão para Pedro e João, pedindo uma esmola. Só que Pedro e João, vendo ele tomando essa atitude, Pedro falou para ele: olhe para nós, olhe para nós. Eu não tenho prata e nem ouro, eu não tenho poder aquisitivo, eu não tenho poder de compra, eu não tenho poder da terra. E eu preciso dizer uma coisa para você: com o poder da terra você pode estar nos melhores hospitais, com o poder da terra você paga os exames mais caros, com o poder da terra você tem os melhores médicos, mas nem sempre com o poder da terra você tem a cura. Ei, só que ele disse: mas eu tenho o poder do céu. Eu vou dizer uma coisa para você: quem tem o poder do céu sobre a sua vida, talvez não tenha os melhores hospitais, talvez não tenha os melhores médicos, talvez não tenha condições de pagar os melhores exames, e isso daí é tudo muito bom. Mas uma coisa tem: com quem tem o poder do céu, tem a cura, tem restauração, tem quem tem o poder do céu tem reconciliação. Quem tem poder do céu tem milagre. Quem tem poder do céu tem providência. Entenda, o poder da terra é bom, mas o poder do céu ele é melhor. Pedro disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro, estendendo a sua mão direita, puxou aquele homem, e ele saltou
e ficou de pé, e os seus tornozelos se firmaram. O interessante é que se Pedro tão somente só falasse, olhasse para ele, nada acontecia. Se tão somente Pedro falasse e virasse as costas, nada aconteceria. Mas Pedro falou, e Pedro estendeu a mão, porque ele aprendeu com Cristo. Tem momento que se só você falando, um milagre acontece, mas tem momento que você tem que falar e tem que fazer. Eu preciso dizer para você que nessa geração tem muita gente que fala muito, mas faz pouco. Você não é conhecido por aquilo que você fala, você é conhecido e conhecida por aquilo que você faz. Eu preciso dizer para você nesta manhã, Deus manda eu dizer para você nessa manhã: eu quero usar os teus pés para ir aonde muitos já não querem mais ir. Eu quero usar os teus braços para abraçar o rejeitado, os soldados feridos, os que estão fracos na fé. Eu quero usar a tua boca para falar que eu curo, salvo, batizo com o Espírito Santo e ainda levo para o céu. Eu quero te usar para falar, mas eu também quero te usar para fazer. Mas pastor Gabriel, eu não tenho faculdade de teologia. Pastor Gabriel, eu não tenho nem cargo aqui dentro da igreja. Mas sobre a sua vida existe algo que é maior do que qualquer faculdade de teologia. Sobre a sua vida existe algo que é maior do que qualquer cargo dentro da igreja. O que é? A presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Ela é maior. Naquele momento a Bíblia não diz que Pedro entrou primeiro e aquele homem curado entrou atrás, logo depois, não. A Bíblia não diz que eles entraram por trás e ele foi o paralítico andando na frente, não. A Bíblia diz que eles entraram juntos dentro do templo. E no momento que eles entram juntos dentro do templo, a Bíblia não diz, mas eu imagino, que no momento que a Bíblia começa a relatar, que ele entrou no templo louvando e saltando. Louvando e saltando. Alguém olhou e deve ter falado para ele: ei, você está muito emocionadinho aí. Você está muito animadinho. Só porque você entrou no templo. Só porque você passou pela porta formosa. E como se Pedro tomasse a palavra e dissesse: ei, acalma-te. Você está aqui no templo porque você passou pela porta formosa. Mas este homem passou por uma porta que você não passou. E qual porta é que ele passou? E eu imagino Pedro recitando João capítulo número 10, versículo número 9, aonde Jesus Cristo diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Ei, você entrou pela porta formosa, a porta da terra. Mas ele teve um encontro com Cristo, ele entrou pela porta do céu. Pela porta da terra só entra rico. Pela porta da terra só entra homens de família nobre. Pela porta da terra só entra pessoas da autarquia. Mas pela porta do céu entra rico, entra pobre, entra negro, entra branco, entra gordo, entra magro. Pela porta dos céus entra todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu ver quem entrou por essa porta. Deixa eu ver quem entrou por essa porta. A porta da graça não está fechada. A porta da graça está aberta. Se você não entrou por ela, essa manhã eu te digo: esta porta está aberta. E aqui eu já vou terminar. Ei, esse homem, quando entra no templo, tudo que ele conquistou, a maior conquista dele não foi o milagre de poder andar. Eu vou repetir: a maior conquista dele não foi um milagre de poder andar. Mas calma aí, pastor Gabriel, ele estava lá há anos, e você disse que a melhor coisa que aconteceu com ele não foi o milagre de poder andar. Não, não foi. Ei, ele recebia moedas de prata, moedas de ouro todos os dias que estavam ali. Ele recebia tudo aquilo que saciava a carne e o corpo, o alimento que ele comprava. Mas a maior conquista dele também não foi as moedas de prata nem as moedas de ouro que ele recebeu toda a vida ali. A maior conquista dele foi entrar dentro do templo e conquistar aquilo que sacia a alma. As moedas de prata saciavam o corpo, mas a presença de Deus sacia a alma.
Deixa eu falar uma coisa para você. Fora do templo ele estava doente, mas dentro do templo ele estava curado. Fora do templo ele estava caído, mas dentro do templo ele estava de pé. Fora do templo ele dependia de homens, mas dentro do templo ele dependia de Deus. Tudo que o diabo quer é tirar você do templo, tudo que o diabo quer é tirar você da presença de Deus, mas Deus me trouxe essa manhã para te dizer: permaneça no templo. Aqui tem cura, aqui tem restauração, aqui tem libertação, aqui tem livramento, aqui tem milagre, aqui tem providência. Teu lugar é no templo, permaneça no templo. Ele entra louvando e saltando. 1 Samuel capítulo número 6, versículo 14, a Bíblia diz que Davi, quando ele consegue a arca da aliança e entra dentro de Jerusalém, ele tira suas vestes reais. E ao tirar suas vestes reais, ele tira sua coroa. E ele começa a saltar diante da arca de Deus. Lucas capítulo número 1, versículo 41, a Bíblia diz que quando Maria, mãe de Jesus, gestante dele, ela entra dentro da casa de Isabel, esposa de Zacarias, que estava gestante de João Batista. Ela diz: salve agraciada. E naquele momento João Batista, no ventre de Isabel, ele salta. Sabe por quê? Porque na presença de Deus nós temos liberdade para adorar. Uns levantam a mão, outros glorificam alto, outros simplesmente choram, outros correm, outros fazem aviãozinho na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando alguém fizer alguma careta para você, pela forma com que você adora, é porque essa pessoa não sabe de onde Deus te tirou. Ela não sabe o preço que foi pago. Não foi sobre os pés dele que foi os cravos, não foi sobre as mãos dela que foi os cravos, não foi sobre a cabeça deles que foi a coroa de espinho. Deixa eu te dizer: levanta a mão, glorifica, corre, marcha. Sabe por quê? Quem pagou um alto preço por você foi Jesus. Na presença de Deus você tem liberdade. Com a permissão do pastor João Adair, fique de pé que eu vou entregar o microfone. Ele entra dentro do templo louvando e saltando. Louvando e abre a tua mão para receber, abre a tua mão para receber, abre. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deus vai fazer você viver um salto. Eu vou repetir. Deus vai fazer você viver um salto na tua vida material. Deus vai fazer você viver um salto na tua vida profissional. Deus vai fazer você viver um salto no teu ministério. O diabo tentou deixar teu casamento lá embaixo, mas Deus fala: não, você vai viver um salto na tua vida conjugal. É tempo de você viver um salto na presença de Deus. Eu vou repetir. Deus me trouxe de São Paulo para te dizer que hoje é tempo de você viver um salto na presença de Deus. Eu só tenho 2 minutos para me entregar o microfone. Só você que precisa viver um salto na sua vida, um salto da parte de Deus. Sai do teu lugar agora e vem até aqui no altar. Eu quero orar por você. Isso, sai do teu lugar e vem. Vem, isso, vem. Eu não tenho muito tempo. Vem, isso. Só você que precisa viver um salto na tua vida. Só você que precisa viver um salto da parte de Deus. Sai do teu lugar agora e vem. A pregação foi para todos, mas o milagre é para quem quer. A pregação foi para todos, mas o milagre é para quem quer. A mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão. Zaqueu subiu numa figueira brava. Só você sabe o milagre que você precisa. Nós estamos debaixo de uma atmosfera de milagre, uma atmosfera profética. Sai do teu lugar e vem. Tem mais gente vindo. Eu vou esperar. Vocês estão aqui na frente, vem mais para frente, vem. Isso, vem. Isso, vem. Vem, eu vou esperar. Tem gente vindo lá atrás. Eu vou esperar. Isso, vem. Vem que eu já vou passar o microfone. Vem. Vem com as mãos abertas, vem. Eu tenho uma palavra profética para você que veio até aqui. Eu tenho uma palavra profética para você que veio até aqui. Abra as tuas mãos assim em posição de receber. Abra. Só vocês que estão aqui na frente que precisa de um milagre. A palavra saciou a todos, mas você que precisa de um milagre, abra as tuas mãos. Isso. Ei, a Bíblia diz que quando ele entrou no templo, todos que estavam lá dentro conheceram ele, porque era o paralítico que ficava próximo à porta formosa.
que estava caído, mas agora está vivendo um milagre, está de pé. E o texto que nós lemos diz que eles ficaram pasmos, assombrados. Sabe o que Deus está dizendo para você? Aonde a notícia ruim chegou, a notícia boa vai chegar. Eu vou repetir: aonde a notícia ruim chegou, a notícia boa vai chegar. Quem toma posse desse milagre? Quem toma posse desse milagre? Eu não estou vendo mais pessoas na minha frente, eu estou vendo testemunhos de vitória. Deus, aqui está o teu bem mais precioso nessa terra, aqui está a tua igreja. Pai querido e Pai santo, eu não consigo tocar a mão em todos que estão aqui, mas o teu poder toca em todos. Aonde estiver uma mão aberta, aonde estiver uma lágrima, aonde estiver alguém adorando, um milagre que ele precisa, um milagre que ela necessita, eu declaro sobre a vida deles hoje, em nome de Jesus. A igreja de Cristo diz, a igreja de Cristo diz, que as palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor. Recebe o teu milagre em nome de Jesus. Podeis assentar. Pastor João Adair, muito obrigado. Quero agradecer a toda a direção da igreja, ao nobre pastor João Adair, a sua esposa e a todos os obreiros. Meus irmãos, lá atrás tem alguns dos meus materiais. Você adquirindo, você está abençoando a minha vida, a minha família e a obra missionária. Deus abençoe.